Bom, então a gente está fazendo, já iniciamos a gravação. Vou pegar aqui minha tela. Bom, então semana passada a gente viu a parte de adição e subtração com números binários, né, em base 2, que é exatamente como funciona um microprocessador moderno, né? E a gente viu também que, na verdade, um microprocessador ele faz somente soma. Então, para isso, nós temos a questão do complemento de 2, em que a gente pega um número, faz a inversão dos bits e depois soma 1 a esse número. Aí temos o complemento de 2. Se fizermos a soma com uma situação dessa, desprezando o bit de carry, acabamos que a gente tem a operação de subtração, que na verdade, então, é simplesmente a operação de soma, né? Então, com a soma e o complemento de 2, nós conseguimos simular a subtração. Como exemplo aqui, no primeiro exemplo, a gente viu a soma de dois números, que seria 49 e 38 em base 10, com as suas representações de binário, e nós vimos o quê? Que somando 1 com 0, vai dar 1, né? Aritmética base 2, 0 com 1, 0 com 1, 0 com 0 é tranquilo, até que a gente tem um ponto que tem 1 mais 1, né? 1 mais 1 em binário vai dar o quê? 1, 0, tá? Então vai dar 0, vai 1, e nesse vai 1, quando a gente somar, vai ficar com 1. Então, essas duas somas aqui, desses dois números, a gente vê que dá 87. Né? No exemplo seguinte, nós vemos que em cima é um número negativo. Sabemos que é um número negativo porque começa com 1. Né? Todo número que começa com 0, como os dois do exemplo anterior, são números positivos. Começou com 1, é um número negativo. No caso aqui, menos 117. Né? Se fizermos a soma toda, vai dar um outro número negativo, que é o menos 85. Né? Vimos outro exemplo que é menos 22 e mais 22. O que acontece? O menos 22 é o complemento de mais 22. Se a gente faz a soma, vai dar 0 com 0 dá 0. 1 com 1 dá 1, 0. Né? Então, vai 1, fica 0. E vai começar uma sucessão. 1 com 0 vai 1. 1 com 0 vai 1. Isso vai dar 0. A gente microfone ligado aí. Tá, resolvido já, né? Enfim, quando faz todas as somas, no final, tudo 0, representando o valor 0, e tem um bit que a gente chama de bit de carry. O bit de carry ele não tem problema, né? Pela matemática binária, é provado por teoremas que esse bit pode ser expressado sem nenhum problema. Até porque nós estamos pegando um número negativo e um número positivo, e o resultado, obviamente, vai estar entre os dois, então não vai haver overflow, não tem problema nenhum com esse carry. Um outro exemplo aqui embaixo, menos 52 mais 105. Quando fizermos a soma, vai dar 53 e vai ter um carry aqui. Esse carry nem sempre acontece, mas se acontecer, não tem problema. Né? O problema de overflow que dá é quando nós temos, que a gente percebe hoje, é quando temos dois números positivos, que é o exemplo aqui, dois números começando com 0, e vamos somar 73 mais 106, ele vai se transformar num número negativo. Nesse caso, a gente diz que houve um overflow, ou seja, houve um erro aqui no sistema e a gente não vai poder contar com esse número. O processador vai ter que avisar que deu um erro. Da mesma forma, estamos somando aqui dois números negativos, no último exemplo, né? E temos tanto o carry quanto o overflow. O carry, a gente despreza, não tem problema nenhum. Agora, estamos somando dois números negativos, obtendo um número positivo. Houve um overflow. Né? Então, o importante é, só vai dar problema se somarmos dois números positivos e der um resultado negativo, ou se somarmos dois números negativos e der um resultado positivo. Aí nós estamos com problema. E a regra da subtração? Como a gente faz para fazer a subtração? Para a gente subtrair um número de outro, a gente simplesmente faz o complemento de 2 do subtraindo e faz a soma. Né? Dessa forma, então, a subtração é obtida com o simples uso da adição. Fazendo uma adição, nós temos resultado, nós temos a subtração. Né? Então, basta que um computador saiba somar para saber fazer soma e subtração. E vimos aqui também como seria um hardware para soma e subtração. Né? Temos um registrador A e um registrador B. E um seletor, né? E uma parte do microprocessador que faz o complemento de 2. Né? Se o registrador B sofreu o complemento de 2, a gente tem o negativo dele. Né? Então, se a gente for fazer uma operação de soma, joga o registrador A na entrada do somador, o seletor pega diretamente o valor do registrador B e joga no somador.
ele faz a soma e armazena o resultado em um dos registradores, no caso aqui o registrador A. Né? E existe um bit de overflow para indicar se houve ou não overflow. Né? Se a gente for fazer a soma, o seletor vai mudar, vamos continuar pegando o registrador A, só que será dessa vez A menos B. Vai ser calculado o complemento de B. Quando fizer a soma, né, do complemento de B com o registrado com o que está em A, nós teremos A menos B. Da mesma forma, o resultado é armazenado em A, e, se for o caso, o bit de overflow é ativado para indicar que houve um overflow. Né? Ok, até aí? Uma pergunta? Eu estou abrindo aqui o chat para dar uma olhada. Bom, então isso aí foi uma revisão do que tinha na semana passada. Né? Vamos então ver aqui a multiplicação. A gente vai ver que a multiplicação também, assim como a soma, a gente vai trabalhar apenas com somas, né? Assim como subtração. Né? Então, multiplicação é uma operação mais complexa, né? Quando comparada com adição e subtração, mas não é impossível de ser feito. Né? Isso tanto em hardware quanto em software. Né? Nos primeiros microprocessadores, vou falar da linha Intel, que é a linha do PC, né? O 8086, o 8286, tá? Eles não tinham embutido um hardware que fosse capaz de fazer a multiplicação e a divisão diretamente. Tá? Ou eles faziam por software, ou a gente precisava colocar um outro chip na placa-mãe, que era o chamado coprocessador matemático. Né? No microprocessador no 8386, a gente já tinha a linha 386SX e a linha 386DX. Né? O SX ele não tinha um processador matemático, o DX ele já tem um processador matemático embutido. Tá? Era, obviamente, mais caro e bem mais rápido que o SX. Tá? Mas se a gente colocasse um coprocessador matemático, que no caso era o 8087, o 8287, ou até o 8387, a gente complementava por hardware e a velocidade era a mesma. Tá? Mas seja por hardware, seja por software, é mais complexa a multiplicação. E vários algoritmos foram criados. Tá? A gente vai ver aqui a multiplicação de inteiros sem sinal primeiro. Né? Como é que é a multiplicação de inteiros sem sinal? Ela vai envolver a geração de produtos parciais. Exatamente como a gente faz a multiplicação. Né? Quando a gente vai fazer a multiplicação, a gente pega 223 vezes 58. A gente multiplica tudo por 8, depois multiplica tudo por 5 e faz a soma. Né? A gente vai ver aqui. No binário, a gente vai fazer igual. Sendo que tem um detalhe, no binário a multiplicação fica mais fácil, porque ou a gente vai multiplicar por 1 ou vai multiplicar por 0. Se a gente multiplica por 0, o resultado é 0. Se a gente multiplica por 1, o resultado é o mesmo do multiplicando. Né? Então, quando o multiplicador for 0, o resultado parcial é 0. Quando for 1, é exatamente multiplicando. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Então, vamos multiplicar aqui 18 por 13, tanto em decimal quanto em binário. Né? A multiplicação decimal é bem fácil. Né? Como seria 18 vezes 3? Primeiro, a gente multiplica a unidade. Então, 3 vezes 18, né? Vai dar o quê? 54. Né? Quando multiplicar por 10... 234. Bom, quando a gente chegar aqui e multiplicar o 18 por 10, né? Vamos multiplicar por 1, vai ser o quê? 1 vezes 18 vai dar 18. Só que a gente vai chegar e vai colocar o 18 mais para a esquerda, uma casinha, já que representa uma unidade a mais. Já que a gente está na casa do vezes 10 elevado a 1. Então, seria 180. Multiplicando 234. E se for o microprocessador para fazer essa conta? Né? O 18 vai estar armazenado em forma binária, o 13 vai estar armazenado em forma binária também. Exatamente a mesma coisa. Né? A gente vai começar o quê? Multiplicando tudo que está em cima por 1. A unidade à esquerda. Então, quanto é 10010 vezes 1? É o próprio 10010 vezes... É o próprio número. Né? Depois a gente vai deslocar para a esquerda e vai multiplicar tudo por 0. Quando multiplicar por 0, fica bem fácil, né? É tudo 0. Né? Novamente, 10010 multiplicado por 1 e multiplicado por 1 novamente. Sempre deslocando uma casa à esquerda. O que a gente faz agora? Soma tudo isso. Né? Quando somar tudo isso, a gente vai encontrar um valor aqui, que ao converter para decimal, nós vamos ver que é 234. Né? Então, o que é a multiplicação? A multiplicação é, na verdade, somas sucessivas. Né? A gente sempre faz um deslocamento, a gente fala que faz um shift
né? À esquerda, joga os bits todos para a esquerda a cada passo. Então, tem 1, shifta tudo para a esquerda. Tem 0, é tudo 0. 1, shifta de novo para a esquerda. Outro 1, shifta de novo para a esquerda. Depois soma tudo isso. Feito isso, temos o resultado da multiplicação. Tá? Então, a gente, assim como a subtração é uma simples inversão de valor e uma soma, a multiplicação vai ser várias somas parciais. Né? Então, resumindo, nesse momento basta que a máquina saiba somar, ela não precisa fazer nenhuma outra operação. Então, uma pergunta aí? Tá, pensei que tinha ouvido uma pergunta. Sim, professor. Oi. Com licença, boa noite. Boa noite. Você poderia repetir ali como é que foi feita a soma do 1 mais 1 ali? Nesse caso aqui? Isso. Tá. Na verdade, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O que é isso aqui, né? Onde está em branco é 0, né? Tá? Então, como vai ficar? Nessa primeira coluna aqui, tudo 0, né? Então, 0. Aqui, 1 mais 0, mais 0 mais 0, vai dar 1. Nessa outra coluna aqui, 0, 0, 0, tudo 0, vai dar 0. Né? Essa coluna aqui, só temos uma unidade, vai dar 1. Aqui nós já temos 1 mais 0, 1, mais 0, 1, mais 1, 1, 0. Né? 1 mais 1 é 1, 0. Né? 1, 1, isso aqui é 2 em binário. Né? Então, essa coluna aqui vai dar 0 e vai 1. 1 com tudo 0, 1. 1 com 0, 1. E esse 1 aqui fica sozinho, 1. Que número é esse? Essa posição aqui é 2 elevado a... Esse aqui vale 2. Vale 4 é 0, a gente não conta. Vale 8. 16. 32. 64. 128. Se somar tudo aqui, vai dar 234, que é o nosso valor. Tá ok? Era essa dúvida? Certo, certo. Então, beleza. E no caso, se tivesse 3 números uns nessa soma aí, Tá, como que ficaria? 1, 0, 1, 1, né? Vou fazer Isso, primeiro em perfeito. binário. Ó. 1 com 0, 1. Né? Mais 1 daria 1, 0. Não é isso? Aqui. Nesse ponto aqui. Até esse ponto aqui nós teremos 1, 0. Correto, beleza. Mais 1. Mais 1. 1, 1. Tá? Tá legal? Tá legal, tá legal. Vamos complicar um pouco aqui. 1, 2, 3, 4 aqui. 0, 1, 0, 1. Ok? Quanto seria aqui, ó? 1 com 1, 1, 0. Tá? Então, nesse ponto aqui temos 1, 0. Mais 1. Estou vendo se ela aconteceu, que eu tô aqui na... 1, 1. É isso? Ainda não, acho. Mais 1, a gente vai estourar aqui, aqui. Vai ficar 1, 0, 0. Tá? Nesse caso, o que a gente vai ter? O 0 aqui embaixo. O segundo 0 aqui vai aqui para cima. E esse outro 1 vai para aqui, para a esquerda dele. Aí teremos aqui 0, 1, 1 seria quem? 0 e vai 1. 1 com 1, 1, 0. Tá ok isso aí? É um pouquinho complicado. É. Que aí fica meio perdido quando tem que ser 0, quando tem que ser 1, 0, 0 e tal. É porque isso aqui, se a gente for passar Mas deu para... pra entender. Deu pra entender. Então, mas é um pouquinho chato mesmo, né? A questão é chata mesmo. Só que o que o computador faz na prática?
ele não vai ficar armazenando todos os resultados parciais, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, que aí fica até um pouco mais fácil. Ele faria parcialmente. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Quero limpar tudo. Tá, apagar todos os slides, né? O que o computador faria? Em vez dele tomar isso daqui, ele faria por partes. Primeiro ele faria isso aqui, ó. O que ele faria? 1, 0, 0, 1, 0, mais tudo 0, né? Aí ele teria como resultado parcial o quê? 100, 10. Depois ele faria a soma disso aqui, né? Que seria deslocado de duas casas. Aí quando ele faz essa soma aqui, fica mais fácil sempre. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Né? Aí, por fim, ele somaria o último elemento. Queria o quê? Aqui no final, 0, 1, 0, 1, 1 e vai 1, 1, 1, 1. Né? Então, sempre que você tem várias somas assim, você pode fazer por parte. Soma 2, depois soma o outro, depois soma o outro. Não precisa fazer toda coluna por coluna direto. Aí a soma fica bem mais fácil. Sim, sim, entendi. É uma boa mesmo. Obrigado, professor. Tá? Beleza. Então, agora, multiplicação e complemento de 2. Aqui a gente está vendo multiplicação de números inteiros, né? Sem sinal, né? Multiplicação com complemento de 2, tá? A multiplicação, tá, que a gente viu anteriormente, ela não leva em conta o sinal do número. Vou pegar aqui o apontador. Né? Ela vai falhar se o multiplicando ou o multiplicador forem negativos, tá? Qual é a maneira de contornar essa situação? Né? Primeiro, a gente converte os números negativos em positivos, tá? Ou seja, faz o complemento de 2 do número. A gente viu que se a gente fizer o complemento de 2 do número negativo, a gente vai ter o equivalente positivo dele. Né? Então, faz o quê? Converte todos os negativos para positivos, faz a multiplicação conforme a gente viu, né? E a gente vê os sinais. Se os sinais forem os mesmos, ou seja, se a gente está multiplicando 2 positivos ou 2 negativos, já está feito o resultado. Agora, se um deles fosse negativo e o outro positivo, a gente faz novamente o complemento de 2 e a gente vai ter o resultado. Tá? Então, na pior das hipóteses, o que a gente vai ter que fazer? 3 vezes o complemento de 2. Tá? Aliás, melhor, 2 vezes o complemento de 2, no máximo. Tá? Agora, teve um sujeito chamado Buff, né, que ele criou um algoritmo que implementa a multiplicação com complemento de 2 de forma mais rápida. Tá? Normalmente, inclusive, é o algoritmo utilizado por microprocessadores, que é mais otimizado. Né? A gente não vai entrar em detalhes no algoritmo. Tá? O algoritmo dele tem aqui um organograma, não, um fluxograma, que mostra o funcionamento, né? E lá no livro do Stalins, está, né? Até aqui no slide anterior, né? Na página 291, esse livro vocês encontram na biblioteca Pearson, se quiserem olhar, tem a explicação toda em detalhe desse algoritmo de como funciona a multiplicação. Né? Está aqui apenas para dizer o seguinte, é fácil fazer fazendo o complemento de 2 e fazendo a multiplicação conforme a gente viu. Só que existem maneiras mais otimizadas de serem feitas. Né? Aqui eu quis mostrar para vocês apenas como é possível ser feito. Né? Mas o hardware vai fazer de uma forma mais otimizada por questões de desempenho e concorrência de mercado. E a parte da divisão. Né? A divisão é um pouco mais complexa que a multiplicação. Né? Ela envolve o quê? Deslocamento repetitivo de adição ou subtração. Então, aqui eu não vou ficar lendo para vocês. Né? Mais uma vez, está escrito aqui apenas para vocês tenham escrito como é. A gente vai ver como é feito, que é bem mais fácil. Né? O que a gente vai fazer no slide seguinte é o passo a passo isso aqui. Né? Que os bits dos dividendos são examinados da esquerda para a direita, né? Até que ocorra um evento de ser maior ou igual ao divisor. Né? Aí a gente vai colocar 0 e 1 conforme for o caso. A gente vai ter resultados parciais e vai ficar repetindo o processo até que não dê mais para dividir. Vamos ver o que é isso. Primeiro, fazer um exemplo aqui de base 10. Né? Uma multiplicação em base 10 ela é relativamente simples. Como a gente faz? A gente vai baixando elemento a elemento. Pega primeiro 1 e vê. Ele é maior que o divisor? Se não for, a gente vai completando com zeros e vai baixando elementos lá do dividendo até que possa ser dividido.
né? Claro que os primeiros zeros nós não vamos colocar, que não faz sentido. Tá? Então, como funcionaria uma divisão em base 10? Primeiro, a gente baixa o primeiro 1. 1 é menor do que 11, então não dá para dividir. O que fazemos, então? A gente baixa o 4. 14 já é maior do que 11, podemos dividir. Então, quantas vezes a gente multiplica 11 para poder subtrair de 14? Né? Já vamos multiplicar uma vez. 1 vezes 11, 11. Então, a gente chega e subtrai 11 de 14. Obtém como resultado 3, um resultado parcial. Ainda tem número para baixar lá do dividendo. Então, baixamos o 7, temos aí 37. Para dividir 37 por 11 são 3. Então, temos 3 aqui. 3 vezes 11, 33, é o que vai ser subtraído. E resta 4. Né? Então, qual é o resultado dessa operação 147 dividido por 11? Né? Vai dar 13, com o resto 4. Né? E poderíamos continuar dividindo. A única diferença é que entraria uma vírgula depois do 13, a gente botaria 40, né? Aí 3 de novo. Então, a gente vai continuamente dividindo até obter um resultado. Tá? Com vírgulas aqui. E a divisão de número binário? Bom, como a divisão envolve uma subtração, a gente precisa trabalhar com complemento de 2. Então, se a gente tem o 11 aqui em cima, a gente vai precisar trabalhar com complemento de 2 dele. Tá? E um detalhe, como é um número binário, tá? Aqui no quociente, a gente vai obter um número também binário. 1, 0, 0, 1, 1, 0, alguma coisa. Então, no máximo, isso aqui em cima vai ser multiplicado por 1 ou por 0. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para fazer a divisão é o complemento de 2 do divisor. No caso, o divisor aqui é 0, 1, 0, 1, 1. Fazendo o complemento de 2 dele, a gente já viu como faz, vai dar 1, 0, 1, 0, 1. Né? Então, o processo da divisão é exatamente o mesmo do processo da divisão decimal. Né? A gente baixa o primeiro 1, esse número é menor que o divisor. Baixa o 0, baixa o 0, baixa o 1. Você poderia mostrar novamente como é que é feito o complemento de 2 de número binário? Tá, esse aqui é do complemento de 2, né? Do 11, esse aqui? Esse exemplo mesmo, por favor. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, no caso, quer fazer o complemento de 2 do 1, 0, 1, 1. Né? Sempre tem que ter um 0 na frente quando vai trabalhar o complemento de 2 de um número positivo. Né? Então, esse aqui é o número que a gente quer fazer o complemento de 2. Né? Primeiro passo para o complemento de 2, inverter os bits. Né? Inverter os bits é 0 vira 1, 1 vira 0. Então, 1, 0. Opa, tá. Prendeu o mouse aqui. 0, 1, 0, 0. Então, simples inversão de bit. Né? Depois, soma 1. Somando 1 vai dar 1 com 0, 1, e o resto repete aqui embaixo. Então, o valor, esse aqui é 11. Né? Então, esse é o complemento de 2 dele, esse aqui é o menos 11. Ok? Tá ok, perfeito, professor. Obrigado. Então, a gente vai ter que fazer o que aqui, né? Nós temos aqui, fomos baixando números, até que ficamos com, vou pegar aqui o laser, 1001. 1001, ele é menor que 1011. Então, precisamos baixar mais um dígito. Baixamos o dígito 0. Tá? No complemento, na divisão binária, fica fácil, porque se for divisível, o único número que pode entrar no quociente aqui é 1. Então, a gente vai pegar 1, e a gente vai fazer o quê? Vai subtrair, né? Vai subtrair esse valor 11 do que a gente está dividindo aqui. Subtrair significa multiplicar o complemento dele. Desculpa, somar o complemento dele. Então, a gente vai somar com o complemento. Né? A soma do complemento vai dar 1 com 0, 1. 1 com 0, 1. 0 com 1. 0 com 0, 0. 1 com 1, 0. Aquele 1 a gente despreza, que é o carry. A gente já viu que não tem problema. Então, quando a gente subtrai o 11, obteve isso aqui como resto. Né? O processo continua, então, baixando o próximo número, que é 0. Baixou 0,
a gente tem 1, 1, 1, 0. Ele é maior do que 1, 0, 1. Então, vai 1 no quociente e fazemos novamente a soma de complemento. Quando fizer a soma, a gente vai obter o resto 1, 1. Então, continuando no processo, baixa o próximo 1. Baixou o próximo 1, nós temos 1, 1, 1. Ele é menor que 1, 0, 1. Então, o que a gente faz? Bota o 0 no quociente e baixa o próximo 1. Temos lá novamente 1, 1, 1, 0. É menor do que o divisor. Vai 1 no quociente e fica com o resto 0, 0, 1, 0. Convertendo para a base 10, nós obtivemos 13 com o resto 4. Né? Exatamente o que tínhamos anteriormente. Então, novamente, o que é a divisão? A divisão é uma série de somas e subtrações. Né? E subtração nós sabemos que é somar complementos de 2. Então, no final, a divisão é composta por somas sucessivas. Então, a gente está vendo aqui que o microprocessador ele só precisa saber somar e fazer complemento. Fazer complemento é inverter bit e somar. Né? Então, o que um microprocessador precisa saber fazer para ser totalmente funcional? Ele só precisa saber somar. Né? A multiplicação ela deriva da soma. A divisão ela deriva da soma. E a subtração também deriva da soma. Tá? Então, sabendo somar, o microprocessador sabe fazer tudo. Tá ok? Bom, continuando aí, agora são os slides que eu coloquei hoje. Tá? E a gente está vendo números inteiros. Né? Agora, um computador não trabalha somente com números inteiros. Ele trabalha também com números de pontos flutuantes. Tá? O que é um número de pontos flutuantes? É um número real, vamos chamar assim. Tá? O número real é um número fracionário, onde a gente tem lá 16,22. Então, 16,22. Tá? Agora, um número de ponto flutuante é um número que foi criado para a gente poder trabalhar com números muito grandes. Vamos ver o que é isso, então. Como é a representação, chamada representação em pontos flutuantes. Então, pensando aqui em base 10, tá? Principalmente quando a gente trabalha com valores muito altos. Na notação que a gente chama de ponto fixo, que é quando a gente trabalha com a vírgula no valor real dela, no ponto real dela, a gente consegue representar bem o intervalo de inteiros positivos e negativos, todos eles centrados em zero. Então, a gente tem o zero, números positivos e números negativos. Assim como a gente pode também representar uma quantidade bem grande de números fracionários, todos centrados no zero. Né? Qual o problema que a gente tem? Quando a gente precisa representar números muito grandes ou muito pequenos. Para isso, vocês devem ter visto, já principalmente a física, né, usa bastante isso. Né? Se eu quero representar esse número aqui, 0,1, um caminhão de zeros, 16231. Que número é esse? Eu posso colocar dessa forma, né? Ou a gente usa a chamada notação científica. O que é notação científica? A notação científica é botar um algarismo significativo, um algarismo diferente de zero antes da vírgula, somente um algarismo, vírgula, o restante, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, esse número aqui, a gente na física, ou na física não, né? Na notação científica, representa ele como 1,6231 vezes 10 menos 22. Né? Ou um número muito grande, esse número aqui que dá na casa lá do 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sei lá, hexalhão, sei lá qual é o nome disso. Né? Um número extremamente grande. A gente vai representar como na notação científica? 1,6231 vezes 10 elevado a 22. Né? Então, a gente mantém uma determinada grandeza que a gente controla melhor, multiplicada pela base. O que o computador vai fazer em notação científica, para ponto flutuante, é exatamente a notação científica. A única diferença é que a base vai ser 2, e esse número aqui vai ser binário. Né? Então, teremos um número binário, uma vírgula, vezes 2 elevado a alguma coisa. Né? Essa notação científica permite a gente que o intervalo seja representado com apenas alguns dígitos, independentemente de serem números muito grandes ou muito pequenos. Né? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Né?
A gente vai ter precisão suficiente para números enormes? A gente conseguir chegar lá naquela casinha da unidade? Talvez não, né? Talvez, se eu quisesse representar esse 16 total com um umzinho aqui no final, talvez eu não consiga, no meu computador, representar se aqui tem 1, se aqui tem 2, se aqui tem 3, mas a gente vai convir o seguinte, essa unidade aqui tem um peso muito insignificante perto da grandeza total, né? Então, números muito insignificantes vai pesar praticamente nada no meu cálculo, ou na prática não vai pesar em nada. Então, não faz mal que eu perca valores insignificantes, desde que eu consiga representar aqueles números grandes. Então, como vai ser representado um número em notação científica? A gente chama de significando, base e expoente. Então, um sinal de mais ou menos, para dizer se é positivo ou negativo. Uma sequência de bits que importa, que vai dar o valor do meu significando. A base, que vai ser a base 2, e elevado a alguma coisa. No caso dos computadores, a base implícita é sempre base 2. A gente não precisa armazenar a base. Se a gente armazenar o significando e o expoente, a gente já tem o número, porque nós sabemos que o computador sempre será a base 2. Então, um exemplo de um formato típico de um número de pontos flutuante de 32 bits. Como ele é armazenado? O primeiro bit representa o sinal. Então, o bit mais à esquerda é o sinal. Se o bit for 0, por padrão é positivo. Se for 1, por padrão é negativo. O expoente, nós dizemos que é expoente polarizado, né? Um expoente polarizado, ele não guarda o sinal, né? O expoente polarizado, a gente diz o seguinte, vai ser subtraído dele um determinado valor, né? Que é sempre a metade dele, aproximadamente, né? Então, por exemplo, para um expoente de 8 bits, né? Com 8 bits, a gente pode representar 256 números. Então, para esse expoente polarizado, nós vamos representar números de menos 127 até 128. Tá? Ou seja, tá? Se a polarização for 127, significa que o número que eu tiver aqui, eu vou subtrair dele 127. Se aqui eu tiver com um número, por exemplo, 130, 130 menos 127, significa que eu terei elevado a 3. Tá? Mais para frente vai ficar mais claro isso. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, a gente mostra novamente. E, por fim, tem a parte do significando, que vai ser o número. Então, essa aqui é uma forma padrão de armazenar números de 32 bits de pontos flutuantes. Para simplificar, em geral, é exigido que os números sejam normalizados. O que é um número normalizado? Vamos voltar aqui. Comentei com vocês a notação científica. O que a notação científica diz? Apenas um dígito antes da vírgula, e esse dígito é diferente de 0. Isso é um número normalizado, na base 10. Na base 2, vai ser a mesma coisa. Vai ser que, antes da vírgula, vai ter que ter um dígito, e esse dígito vai ser diferente de 0. Ora, na base 2, os dígitos são 0 ou 1. Se vai ser diferente de 0, vai ser o quê? Vai ser 1. Tá? Sempre 1. Então, o primeiro bit com valor 1 vai estar à esquerda da vírgula. Né? Então, está aqui. Né? É um número que o bit mais significativo do significando é 1. Né? Dessa forma, como fica um número normalizado, diferente de 0, em notação de ponto flutuante? Vai ser um número que vai ser mais ou menos 1, uma sequência de bits, vezes 2 elevado a um expoente. Outra coisa que nós sabemos aqui. Qual o valor do primeiro bit? Já que está normalizado, ele é sempre 1. Né? Se ele é sempre 1, não existe necessidade de armazenar esse número, porque nós já sabemos que ele será 1. Se não existe a necessidade de armazenar esse número, a gente deixa de armazenar ele e ganha mais um bit de precisão. Né? Dessa forma, se esse nosso número aqui, o significando tem 23 bits de precisão, né? E já que a gente não tem necessidade de armazenar o primeiro, na prática, né, se o campo tem 23 bits, na prática nós estamos armazenando 24 bits, já que a gente não precisa armazenar o primeiro. Vamos dar exemplos aqui para poder entender melhor. Eu quero representar esse número aqui que está em binário. Né?
1,1010001 vezes 2 elevado, né, a 10100. Tá? Bom, a gente está fazendo normalização. Normalização não, desculpa, está fazendo lá o deslocamento do expoente, tá? Em 127. Né? Nosso expoente aqui tem quantos bits? 8 bits. Se temos 8 bits, o que a gente vai fazer? Vai sempre representar isso aqui como um deslocamento de 127 em decimal, né? Metade dos bits. Então, quanto é esse expoente aqui? 10100. Né? 10100 na base 2 significa 20. Tá ok? Então, esse número aqui é 1 significando vezes 2 elevado a 20. Como seria armazenado isso em notação de ponto flutuante? Como tem o deslocamento de 127 bits, nós temos que somar 127 ao 20 do expoente, né, para fazer a polarização. Então, 127 mais 20, 147. Quanto é 147 em decimal? Essa sequência aqui. Né? Essa sequência que a gente tem aqui. Então, se eu quero fazer elevado a 20, se eu quero fazer elevado a esse número aqui que é 20, a gente tem que somar 127 e é esse valor que vai chegar aqui no expoente. Então, é um número positivo, inicia com 0, elevado a 20, né? 20 mais 127 é 147, e isso aqui é a parte do significando. Exatamente o valor que a gente tinha aqui. Repara que a gente não armazena o primeiro 1. A gente vai armazenar quem? 1010001. 1010001. Em decimal, seria equivalente a 1638125 vezes 2 elevado a 20. Se eu quero o negativo desse número, né? Aqui no segundo exemplo, eu estou pegando só o valor negativo dele. A única coisa que muda em relação ao de cima é que o primeiro bit passa a ser 1 para indicar que o número é negativo. Mais nada muda. E se eu quero fazer o contrário, eu quero fazer esse mesmo número vezes 2 elevado a menos 20. Menos 20 é o quê? Menos 20 mais 127, 107. 107 na base 2 é esse valor aqui. Então, é o que vai entrar no expoente. Restante, tudo igual. Se for negativo esse número, o que muda é que tem um 1 na frente. Então, dessa forma, a gente conseguiu representar aqui número positivo vezes 2 elevado a 20, o mesmo número negativo vezes 2 elevado a 20, positivo vezes 2 elevado a menos 20 e o negativo dele vezes 2 elevado a menos 20. Sei que é um pouco mais complexa essa notação, mas é a forma que o computador tem para armazenar números muito grandes. Então, lá em linguagem C, o Python, o Java, que são todas bem parecidas, esse tipo aqui seria o tipo float ou double. Tá? Quando a gente declara como float, nós estamos armazenando em números de, se não me engano, o float são 64 bits. Tá? E o double, 128 bits, tá? Para representar. Perguntas aí? Sim, professor. Ué, pois não. Esse número aí, ele é fracionado ali, né, binário. Que número seria ele? Aquele 1,63 no final? Esse primeiro? Esse primeiro. Vou pegar aqui, deixa eu apagar toda a slide. Tá? Então, esse primeiro aqui, tá? Ele em decimal é esse aqui. Não é decimal não, né? Aqui nós estamos com a parte decimal. Cara, é grosso. Tá? Teria que multiplicar por 2 elevado a 20 aqui. Onde? Tá? Deixa eu fazer a multiplicação aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui. Não precisa nem pegar a calculadora. 2 elevado a 20 mas vou pegar para ficar certinho.
dá 1048576. Então, seria... Seria esse número aqui vezes 1.048.576. Tá ok? Tá ok. E o resultado seria esse número esse número em binário no meio, né? Seria isso? Ele armazena a sequência de bits que vai estar armazenada na memória do computador é essa aqui. O que está aqui à esquerda de tudo é o número que a gente quer representar em binário. Isso aqui é como ele fica armazenado na memória. Se você olhar a célula de memória, está essa sequência de bits lá dentro. Entendi. É o resultado da multiplicação, né? Beleza. Ok? Tá ok, professor. O que a gente tem nesse intervalo? Se a gente está representando números inteiros, a gente vai representar qualquer número. Por exemplo, com 32 bits, a gente representa qualquer número, desde menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1. Todos os inteiros, sem nenhuma falha. Agora, quando nós temos números de pontos flutuantes, nós estamos representando números reais. Então, com aquele formato que nós vimos, o menor inteiro que a gente pega é 2 elevado a menos 31. Aqui a gente pega alguma coisa na faixa 2 elevado a 128. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Agora eu acho que a gente vai começar a ganhar dinheiro. Números bem maiores. Né? E a gente consegue representar também números bem pequenos. Na ordem de 2 elevado a menos 127, menos 2 elevado a menos 127. Um minutinho aqui. Vou puxar uma chamada agora, rapidinho. Abaixou a lista de presença. Mas nós temos aqui alguns problemas. Que também aconteceriam com os inteiros normalmente. Né? Que é a parte do overflow e do underflow. Números muito pequenos, o que vai acontecer com eles? Números muito próximos a zero, números da ordem de grandeza menor do que 2 elevado a menos 127. Não tem como representar esses números. Né? Mas são números tão pequenos que a gente, nesse caso, se a gente considerar eles como zero, não tem grande perda, não tem grande problema. Né? O problema sempre é no overflow. Né? Números maiores que 2 elevado a 128 e menores do que menos 2 elevado a 128, a gente vai ter problema para armazenar. Né? É o limite de precisão que nós temos. Uma outra coisa que nós temos é que, de toda forma, nós temos 32 bits. E nós estamos com 32 bits representando números desde menos 2 elevado a 127, 2 elevado a menos 127, desculpe, até 2 elevado a 128. É uma faixa enorme de números. De 32 bits não é suficiente. Né? Então, obviamente, existem vários números aqui dentro que não é possível representar. A gente viu da outra vez, na semana passada, quando a gente tentou representar o 0,2, a gente viu que não tinha como representar 0,2. Né? Tinha como chegar bem perto do valor dele, mas não tinha como representar. Esse é um problema que a gente vai ter aqui, número de pontos flutuantes. A gente não tem como garantir um número exato, mas a gente consegue garantir uma precisão muito boa, com dezenas de casas decimais. Então, nessa representação, a gente vai sempre ter uma escolha entre intervalo e precisão. Né? Por exemplo, aqui, o exemplo, a gente tinha 8 bits dedicados ao expoente e 23 bits dedicados ao significando. O que acontece se a gente aumenta a quantidade de bits do expoente? A gente consegue aumentar o intervalo de números representáveis. Né? Então, com 8 bits, a gente ia de menos 127 até mais 127. Aliás, até 128. Se a gente pega e
passa, por exemplo, 16 bits por expoente, nós vamos poder representar desde menos 32.000 alguma coisa até mais 32.000 alguma coisa, né? 2 elevado a isso. Então, a gente aumenta bastante a faixa, aumenta bastante, né, o intervalo de números que a gente representa. Mas, obviamente, a gente vai estar tirando o bit do significando e passando para o expoente. Com isso, a gente reduz a precisão. Por outro lado, se eu quero aumentar a precisão, mas diminuir o intervalo, eu posso aumentar o quê? A quantidade de bits do significando, diminuindo, então, a quantidade de bits do expoente. Então, a gente vai ter um intervalo menor com uma precisão bem maior, né? E a maioria dos computadores oferece pelo menos 2 números, em precisão simples e precisão dupla, que é o que a linguagem de programação normalmente chama de float e double, né? O float, precisão mais simples, e double, uma precisão excelente. Ok? Com isso, a gente termina essa parte de números binários e representação binária. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Professor? Oi. Quando você tiver o tempinho, eu vou adiantar aqui o assunto que está aqui no chat. Você pode verificar essa questão de aprovação das pessoas na reunião, porque eu não sei se aconteceu só comigo, o meu Teams atualizou. Antes ficava embaixo essa aprovação, mas agora é no meio da tela e gera um som, então acaba atrapalhando até a própria visualização da sua explicação. Eu não estou recebendo aqui problema não, mas você está falando que a pessoa entrar no chat, né? Do chat não. Entrar a ser aprovado para entrar no Teams, né? Isso. O meu também Está atualizou. aparecendo para várias pessoas, só para mim mesmo. Se você puder depois verificar isso, na próxima aula, não sei. É que hoje, eu sempre dou aula com 2 monitores, mas hoje eu não estou em casa, né? Então, eu estou só com o meu notebook, mas a semana que vem eu vou conseguir ver com facilidade isso. Tá ótimo, obrigada. Com licença, eu tô pelo Teams Web e por enquanto não apareceu não pra mim. Tá tranquilo aí pra você? Então, eu acho que vai ser até melhor. Exatamente. Só estou vendo aqui, né? É só no app que está acontecendo, né? Professor, pelo que o pessoal tá falando aqui no chat é isso. Pelo app fica aparecendo o convite, né? Então, gente, boa noite. Eu tô pelo navegador e para mim aparece também. Tudo igual. Para mim também. A Microsoft está atualizando muito o Teams e tem dado muito problema, né? Vou até comentar isso aí com o pessoal lá que vai ter um contato com a Microsoft, o pessoal da Vega, para ver se eles reclamam lá. Não sei se vai adiantar muito, né? Porque o Teams é a nível mundial, mas pelo menos a gente reclama. Professor, só corrigindo, outros alunos falaram aqui que no aplicativo não aparece, outros aparece, e no site aqui agora também uns aparecem, outros não aparecem. Então, é sorte. No meu aqui, no meu eu não estou nem vendo, né? Porque eu estou com a tela do PowerPoint. Enfim, vamos tentar levar. Começar a ver, então, aqui a parte de sistema de computação. A gente vai começar a ver aqui agora a parte do hardware. Tá? A gente vai começar a ver sistemas de computação. Vamos dar uma passada por alto, para a gente ver a integração entre o CPU, memória e componente de entrada e saída, para que depois a gente possa entrar em mais detalhes em cada um deles. Estudar detalhes do CPU, estudar detalhes de memória, estudar detalhes dos componentes de entrada e saída, né? E aí, no final da disciplina, a gente vai ver a parte de compilação, assembly e tudo mais. Tá? Então, hoje, a gente não vai acabar hoje essa parte, mas a gente começa a ver hoje, é mais um sobrevoo, ver toda a parte que interliga todos eles, antes de entrar no detalhe. Então, em alto nível, a grosso modo, o que é um computador? Um computador ele é uma unidade central de processamento, né? Um microprocessador, também chamado de CPU em inglês, né? Uma parte da memória e uma parte do componente de entrada e saída. Tá? Então, basicamente, é isso que é um computador. Agora, esses componentes eles precisam ser interconectados, precisam ser ligados de alguma forma, né? E a gente pode escrever um sistema de computação da seguinte maneira. Primeiro,
explicando o comportamento externo de cada componente. Num primeiro momento, não vai interessar para a gente como uma memória funciona, tá? Internamente. Apenas como é que ela funciona externamente, ou seja, qual é a sua interface, o que a gente tem que oferecer a ela, o que ela nos dá pela interface. Aí, mais para frente, a gente vê o detalhe interno. Mas, para entender o funcionamento, basta que a gente veja o seu comportamento externo, né? Ou seja, a sua interface com o hardware. E detalhando como é a estrutura de interconexão, como que é o CPU, a memória e o componente entrada e saída falam entre si, como eles conversam. Por que a gente precisa ter esse conhecimento, essa estrutura, né? É que com isso a gente vai ter compreensão dos gargalos que existem no sistema, né? Por que o sistema apresenta essas lentidões, né? Com isso a gente consegue pensar em caminhos alternativos, né? O pessoal pediu para falar sobre gargalos de von Neumann, vou comentar isso quando a gente falar de UCP. Eu acho até injusto falar isso, porque o gargalo não é dele, não foi por causa da estrutura que ele montou, mas sim por causa do tipo de tecnologia que a gente usa. E já tem solução para isso, e na verdade a gente já não tem esse gargalo, né? Isso já está resolvido, que é através das comunicações de interconexão ponto a ponto, né? A gente tem noção da magnitude das falhas do sistema, que a que nível um componente pode interferir em outro, né? E facilidade para a gente acrescentar melhorias de desempenho, né? Isso tudo, é claro, para o pessoal que trabalha com projeto de hardware, projeto de placa-mãe. E como na nossa profissão, a gente faz uso desses sistemas, a gente precisa entender a diferença. A gente pode até não projetar uma placa, mas a gente tem que entender por que uma placa é melhor que outra, né? Por que quando a gente fala em pipeline, uma máquina que tem muito pipeline é melhor que uma máquina que não tem? Qual é o ganho de desempenho que isso vai dar no sistema? Se uma máquina tem caminhos alternativos e outra não, por que valeria a pena ou não comprar uma, comparando o preço, né? Então, mesmo que nós não venhamos a projetar esses sistemas, em algum momento nós vamos ser perguntados: por que essa máquina é mais cara? Vale a pena ter essa máquina? E quem tiver o conhecimento vai poder responder, né? Por isso que é importante a gente estudar a parte de arquitetura e organização de computadores, para, no mínimo, saber opinar sobre uma aquisição ou melhor sistema para rodar o nosso programa, nossos sistemas. Sim, sim. Professor, só, uma outra pergunta. Oi. Teremos alguma aula prática? Eu pretendo que vocês usem o simulador do MIPS, Tá. né? Para poder trabalhar com essa parte de baixo nível. Legal, beleza. Bom, então, o von Neumann, lá no passado, décadas atrás, na década de 1950 e 1960, ele propôs uma determinada arquitetura onde nós temos uma memória, componentes de entrada e saída, uma unidade de controle e uma unidade de lógica aritmética com acumulador. Hoje, esses dois módulos de baixo formam a unidade central de processamento, memória e dispositivo de entrada e saída. Ainda bastante atual, né? Perguntaram sobre gargalo de von Neumann aqui, né? Vou falar bem rápido sobre isso. Só chama de gargalo de von Neumann pelo seguinte: von Neumann fala que o programa tem que estar armazenado na memória. E a UCP, ela tem que ler dados e comandos da memória. Só que a UCP é muito mais rápida que a memória. Na época de von Neumann, eles eram praticamente a mesma tecnologia, então não tinha muita diferença. Hoje, o UCP é muito mais rápido. Então, a UCP ela fica esperando, em teoria, né, a UCP fica esperando a memória fornecer para ela aquilo que ela tem que trabalhar, tá? Chamaram isso de um gargalo, e é um gargalo realmente, que a UCP é bastante poderosa, mas já está solucionado. A gente vai ver hoje ou na semana que vem uma solução, um exemplo da solução que a Intel deu, né, para isso, para que seja mais rápido, tá? Mas a gente ainda utiliza essa arquitetura, né? A arquitetura proposta por von Neumann é uma boa arquitetura e é utilizada até hoje, tá? E nessa parte de comunicação é que se faz alguma melhoria, né? Comunicação entre memória e UCP. O que von Neumann quis com a arquitetura dele? Que dados e instruções fiquem armazenados em uma única memória, que fique tudo junto dentro da memória, né? O conteúdo da memória é endereçável pela localização, sem considerar o tipo de dado ali contido. Então, não interessa se é instrução de programa ou se é dado de programa, tudo está armazenado na memória e tudo tem um endereço.
Para acessar uma determinada posição, forneço o endereço e peço o que está lá. Tá? E a execução, também segundo o von Neumann, ocorre um padrão sequencial. Ou seja, os programas estão armazenados em memória e uma instrução é executada uma após outra. Sempre que uma instrução é executada, a seguinte é que está na posição logo abaixo da memória. Está na posição seguinte de memória. A não ser que haja um comando para fazer diferente. Então, se nada for falado e for lida a instrução que está na posição 10, a próxima a ser lida está na posição 11, a próxima a ser lida está na posição 12, e assim em diante. Né? Tudo sequencialmente na memória. Né? Então, beleza. Então, o que é que o von Neumann falou? Memória única, endereço para achar o dado, não importa se é programa ou se é dado, né? E execução sequencial. Tá? Isso a gente tem até hoje. Né? Uma diferença de von Neumann para a programação inicial é que, inicialmente, toda a programação era feita no hardware. Né? Vocês lembrarem daquela foto que tinha do ENIAC? A programação dele tinham pessoas na sala ligando cabos, ou seja, o hardware era alterado. Então, a gente desligava a máquina, configurava o hardware e, quando ligava a máquina, alimentava a máquina com dados. Apenas dados. A sequência de funções aritméticas e lógicas estava no hardware. Então, a gente tinha dados e resultados. A programação do hardware fazia sempre o mesmo tipo de processamento. Von Neumann quis mudar isso. Ele falou o seguinte: não é possível que tenhamos que desligar a máquina e mudar o hardware para fazer um processamento. O que o von Neumann falou? Que na memória temos que ter código. E que esse código de instrução ele é lido da memória, é interpretado, essa interpretação gera sinais de controle que vão atuar sobre os dados. E aí teremos o resultado. Sem desligar a máquina, se a gente muda o código e permanece com o mesmo dado, temos um processamento diferente, que é o computador atual. A gente muda o funcionamento do computador, mudando o software que está executando nele. Então, está aqui uma OCP aberta, né? Uma OCP bastante simples. Tá? A OCP é a parte da esquerda e ela está se comunicando com a memória principal. Tá? Depois nós vamos ver direitinho o que é barramento de dados, barramento de endereço, sinais de controle, que está aqui em vermelho. Tá? Mas uma OCP ela tem basicamente essa estrutura: acumulador, registradores, uma unidade lógica aritmética, alguns registradores especiais, que a gente chama de RDM, REM, CP, RI. Tá? Precisa de um clock, que vai dar a velocidade de processamento dela. Né? Mas como é o acesso à memória? Né? Numa OCP primária, vamos dizer assim. Né? O acesso à memória é sempre feito por intermédio de dois registradores. Um registrador chamado REM, registrador de endereço de memória. Na bibliografia vocês podem encontrar a abreviatura MAR, né? Memory Address Register. Né? Esse endereço, esse registrador aqui, ele armazena o endereço de memória que será acessado. Então, se eu quero acessar um determinado endereço, esse endereço vem nesse registrador, REM. Então, eu vou acessar a posição de memória 30. Eu vou botar o valor 30 dentro do REM. Tá? Então, é apenas de saída. Esse registrador ele armazena o resultado, tem uma seta que vai para a memória. Ele alimenta a memória com o endereço. E os dados que vão fluir entre processador e memória estão no registrador chamado RDM, registrador de dados da memória, ou MBR em inglês. Tá? Dependendo da bibliografia, vocês vão ver MAR e MBR. O RDM, que é o registrador de dados de memória, ele armazena os dados. Então, se for para gravar dados na memória, a OCP bota o dado no RDM e esse dado vai para a memória. Se for para ler dados da memória, a memória vai enviar os dados que vão para esse RDM e a OCP recebe via RDM. Tá? Então, o barramento de dados é bidirecional. Ele pode tanto gravar na memória quanto ler da memória. Tá? E o que é um módulo de memória? Tá? O módulo de memória é um conjunto de locais, né? Um conjunto de casinhas definido por endereços numerados de forma sequencial. Então, a memória, endereço 1, endereço 2, endereço 3, tudo sequencialmente. Cada local contém um número binário que pode ser interpretado como instrução ou dado. Então, aquilo que o von Neumann falou. Na memória principal, contendo dados ao programa. Então, tá ok essa parte aqui do RDM, REM? Funcionamento? Então, repetindo, o endereço é aqui, os dados estão aqui. Sim, professor. Tá sim.
Como a memória sabe se ela vai armazenar o que está em RDM ou se ela vai jogar dados na RDM? É isso que está tracejado aqui em vermelho, né? Então, nós temos barramento de endereço, que trata do endereço. Nós temos barramento de dados, que é por onde fluem os dados, e comandos. A OCP vai comandar a memória por um barramento de controle. Então, esse controle ele vai dizer para a memória se é para ler ou se é para gravar. Tá? Então, é assim que a gente obtém dados. Qual é a função básica de computador? Né? De uma forma bem simplista, execução de um programa. Então, um programa, mas execução de programas. Né? Vou botar para mudar aqui. Né? Então, um computador ele tem que executar programas. Sua forma mais simples. O processamento da instrução consiste em duas etapas. Primeiro, o processador precisa buscar a instrução na memória. Né? Então, dados e instruções na memória. Depois que ela lê a instrução, ele executa a instrução. Ou seja, nós temos chamados dois ciclos aqui. O ciclo de busca, que é buscar a próxima instrução, e o ciclo de execução, que é executar a instrução. Isso tudo aqui é conhecido como ciclo de instrução. Né? É o ciclo de busca, fetch, mais o ciclo de execução. Então, o programa ele inicia, pega a instrução, executa a instrução. Pega a próxima, executa. Fica num loop aqui um bom tempo. Quando o programa termina, ele para. Então, essa aqui é uma forma bem simplista mesmo, bem macro, de representar a execução de um computador. Voltando aqui à nossa estrutura, nós temos dois registradores, o RDM e o REM. Vamos ver mais alguns registradores. No início de cada ciclo de instrução, o processador busca uma instrução da memória. Como ele busca uma instrução? Existe um registrador especial chamado contador de programa, em inglês Program Counter ou PC, que ele mantém o endereço da instrução a ser buscada. Então, esse Program Counter, esse contador de programas aqui, ele guarda a instrução que será executada. Então, como é o ciclo de busca de instrução? Vamos imaginar, chegou o momento de buscar a instrução. A OCP transfere o conteúdo do contador de programas para quem? Para o REM. Né? Então, esse aqui tem endereço da próxima instrução. Coloca no REM. O REM sinaliza para a memória esse endereço. A OCP avisa para a memória, eu quero o dado que está nesse endereço. A memória não sabe se isso é dado ou instrução. A memória só sabe que tem alguma coisa armazenada ali que ela tem que fornecer. Então, o CP pega e joga... CP não, a memória pega e joga no barramento essa informação lá para a RDM. Né? Então, repetindo aqui. O endereço está no contador de programa, o endereço da instrução, vai para o REM, a memória é avisada, a instrução vem para a RDM. Quando a memória vem para a RDM, o que ela faz? Ela sai do RDM e é armazenada num registrador chamado registrador de instrução. RI. Em inglês, Instruction Register. O que o RI faz? O RI ele é um registrador especial que, quando uma instrução cai aqui dentro, ela é decodificada por um decodificador. Tá? Esse decodificador vai mandar sinais para a unidade de controle. Então, quando a instrução bate no registrador de instruções, uma série de sinais começa a propagar por dentro do microprocessador, dando uma série de ordens. Essa ordem pode ser para ler dado, pode ser para mandar o ULA trabalhar, pode ser qualquer coisa. Né? Então, os sinais de controle da OCP vão ficar doidinhos ali. Né? Vai correr sinal para tudo quanto é lado. Né? Então, toda vez que entra uma instrução nova no registrador de instruções, sinais são disparados dentro da OCP para ela trabalhar. Tá legal esse ciclo aqui de instrução? Então beleza. Né? Então, Sim, é assim como... Oi? Sim, tá sim, pode seguir. E o que acontece com o contador de programa? Toda vez que ele é buscado uma instrução, ele automaticamente incrementa. Não é necessário dar nenhum sinal para ele. Ele incrementa sozinho. Né? Então, sempre que a instrução é buscada, ele aponta para a próxima e para a próxima, dentro daquela ideia de instrução sequencial. Se for uma instrução do tipo if, que causa saltos, aí sim, ele pode ser atualizado externamente. Se isso não acontecer, ele é incrementado automaticamente. Em geral, uma instrução está dentro de 4 categorias, que é a instrução processador-memória, que é quando os dados são transferidos do processador para a memória ou vice-versa, da memória para o processador. Processador
né, é dispositivo periférico, né, dispositivo de entrada e saída. Quando os dados podem ser transferidos de ou para um periférico. Um computador, um microprocessador, melhor dizendo, ele nunca acessa um periférico diretamente. Ele sempre utiliza o chamado módulo de entrada e saída, que a gente vai ver chama-se controlador. Ou seja, o microprocessador ele não manda nada para o vídeo, ele não manda nada para o monitor, ele manda para a placa de vídeo. A placa de vídeo que manda para o monitor. Da mesma forma, um processador ele não escreve nada em disco. Ele manda para o controlador SATA, normalmente, ou SAS, seja lá o que for o disco. O controlador é que manda para o dispositivo. Né? Então, processador só fala com memória ou controlador. Não fala com o dispositivo diretamente. Pode ser uma instrução de processamento de dados, que é quando manda realizar uma operação aritmética ou lógica. Por exemplo, somar 2 números. Ele não vai interagir nem com memória, nem com o dispositivo de entrada e saída. Ele simplesmente soma aquelas informações que estão dentro do processador. Ou instrução de controle, por exemplo, saltar a próxima instrução, pular para a instrução tal. Tá? Então, normalmente, a instrução está associada a uma dessas 4 categorias. Vamos imaginar aqui uma máquina hipotética, uma máquina de 16 bits. A instrução de uma máquina de 16 bits ela tem um formato sempre opcode endereço. No nosso exemplo aqui, nós estamos imaginando que o opcode tem 4 bits. E o campo de endereço tem 12 bits. Quantas instruções tem essa máquina? Alguém sabe dizer? Nós temos 4 bits para o opcode. O opcode é quem diz qual é a instrução. Né? Se eu tenho 4 bits para identificar a instrução, né? Quantas instruções tem a máquina? Com 4 bits, eu represento Professor, 2 elevado a 4. Chutaram aqui no chat aqui 16. Exatamente. Né? Então, se eu tenho 4 bits para representar a instrução, eu tenho até 16 instruções. Pouquíssimas instruções, né? Que é um hipotético. Né? E eu tenho 12 bits para representar o endereço. Se eu tenho 12 bits para representar o endereço, né? Quantas células de memória eu posso acessar? 2 elevado a 12. (4.096). O detalhe é o seguinte, né? Eu não acesso 4.096 bytes. Eu acesso 4.096 palavras. Se é um microprocessador de 16 bits, eu acesso 4.096 palavras de 16 bits. Ou seja, eu acesso 8 KB. 4.096, 4K palavras. Tá? Então, eu tenho um espaço de endereçamento aqui de 4.096. Então, essa minha máquina, uma máquina extremamente simples, eu tenho 16 instruções que podem acessar até 4.096 palavras. Vou ver aqui uma execução, tá? Vamos ver com bastante calma aqui. Um exemplo de hardware. Oi. Desculpa te interromper novamente. Nada, sem problema. Essas 16 instruções, traduzindo para a gente, o que seria essas 16 instruções? Nós podemos ter que instrução, por exemplo, de gravar na memória, ler da memória, somar, subtrair, comparar 2 números, multiplicar. Né? Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Só vi um exemplo aqui agora. Vamos ver aqui, xeretar lá no hardware. Como isso funciona? Bit a bit. Eu vou aqui falando. Se alguém ficar com alguma dúvida, interrompe na hora, tá? Sem nenhum tipo de problema. Das 16 instruções, eu vou dar aqui o exemplo de 3 instruções. Tá? Esse processador aqui, ele tem... Tá? Eu acabei esquecendo de falar aqui, ó, o processador contém um único registrador de dados, chamado acumulador. Todo processador atual tem um acumulador. Tem mais coisas, mas tem um acumulador. Né? O acumulador ele sempre armazena o resultado da operação.
Quando você manda fazer alguma coisa, cai no acumulador automaticamente. Então, das 16 instruções, estão listadas aqui 3 instruções. A instrução cujo opcode, tá? O opcode tem 4 bits, o opcode 0001. O que é que ele faz? Vou pegar aqui. Ele carrega da memória para o acumulador. Então, se a instrução for 0001, se vier aqui no opcode 001, ele vai no endereço de memória que estiver representado, ele vai pegar aquilo que está no endereço e vai jogar no acumulador. Se a instrução, o opcode, for 0010, ele vai fazer o contrário, ele vai jogar do acumulador para a memória. Tá? E, por fim, se a instrução for 0101, ele vai somar o que está numa posição de memória com o que está no acumulador, sempre usando o endereço para acessar a memória. A nossa sequência de instrução está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As posições de memória estão aqui, ó, 300, 301, 302, segue na sequência, 940, 941. As instruções, elas estão aqui, ó. Né? Então, olha os nossos registradores. PC aqui, o Program Counter, tem valor 300. Significa o quê? Que a próxima instrução a ser executada é a instrução que está na posição de memória 300. Vou pegar a caneta para escrever. Então, nós estamos nessa posição de memória aqui, 300, é a que vai ser executada. O que é que tem na posição 300 de memória? Tem o número 1940. Então, vai ser lido o valor 1940 e vai ser armazenado aonde? No registrador de instrução. O que é a instrução 1940? O que interessa para a gente aqui na primeira parte é o opcode. O valor 1. Qual é o valor 1 em binário? 0, 0. Está falhando aqui. 0, 1. Que instrução é essa? A instrução 0001 é a instrução carrega da memória para o acumulador. Então, essa instrução está mandando carregar o que está na posição 940 da memória para o acumulador. O que tem na posição 940 de memória? O valor 3. Então, o que vai ser feito? Da posição 940 vai ser lido para o acumulador o valor 3. Uma dúvida aqui? Por enquanto não, professor. E ninguém falou nada no chat também não. Valeu, obrigado aí. Então, o que o Program Counter faz? Depois que executou, ele atualiza, né? Ele era 300, ele vai para instrução 301. Quem é a instrução 301? Instrução 301 é 5941. O que é 5941? 5. Que é o valor 5? Opa, o mouse está ruim aqui. 0, 1, 0, 1. Quem é 0101? Soma memória ao acumulador. Então, essa instrução, número 5, está mandando somar o que está na posição 941 ao acumulador. O que é que está na posição 941? O valor 2. O que é que está no acumulador? O valor 3. Então, a instrução vai chegar e vai somar 2 com 3. Quanto vai ficar no acumulador? 5. Né? 2 mais 3, 5. E o contador de programa, o que é que faz? Atualiza para 302, vai para a instrução seguinte. Nós vamos na instrução seguinte. O que a instrução seguinte faz? 2941. 2 é que valor? 0, 0, 1, 0. Significa jogar o que está no acumulador para a memória. Que posição de memória? Posição 941. Então, o que o programa faz? Ele pega o valor 5 que está no acumulador e joga para a posição 941, fica com o valor 5. Então, nós temos aqui 3 instruções. O que elas falam? Né?
lê o que está na 940, soma com o que está na 941 e joga o resultado na 941. Então, o resultado ficou valor 5 na posição 941. Então, tá ok? Entendido como funciona o processador internamente? Sim, sim. Esse processamento seria tudo. Todo esse processamento aí, todo esse processo aí, desculpa. Seria só para fazer essa soma? Para fazer uma soma simples. Se você Aham. pensar, quando você está pegando um computador do tipo PlayStation 5, Xbox, sei lá o quê, né? O que ele faz é isso. Tá? O que ele está fazendo o tempo inteiro é isso. Aquele resultado de gráficos, sons, o que ele faz o tempo inteiro é isso. É só o que ele sabe fazer. Caramba. Professor, tem uma dúvida aqui. Pois não? O RDM e o REM está implícito aí nessa explicação? Tá, quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu apagar para poder não sujar muito. No caso aqui, né? Logo no início. Primeira instrução. Registrador de instrução, 1900, PC 300, que é o Program Counter. Tá mandando ler da posição de memória 300, né? Isso aqui, na verdade, é o quê? O valor 300 vai ser jogado no REM, não é isso? Registrador de endereço da memória. Isso aqui vai lá para a memória, com o valor 300. A memória vai ler o que está na posição 300. Quem está na posição 300? 1940. Né? Aí ela vai jogar esse valor 1940 no RDM. Aí o processador vai pegar o que está no RDM e vai jogar no IR. O tempo inteiro está usando aqueles dois. Para todas as instruções. Né? Na hora que, na instrução seguinte, que ele manda ler da memória, quer dizer, aqui foi para ler a instrução. Quando ele leu a instrução fala o quê? Carregar para o acervo que está na posição 940. Aí, novamente, o que ele vai fazer? Ele vai jogar no REM o valor 940. Né? Vai avisar a memória que é para ler o 940. Aí, na posição 940, tem o valor 003. Né? Aí, ele lê o valor 3. O 3 vai para o RDM. Só que, dessa vez, em vez do RDM jogar no retorno, ele vai jogar quem? O RDM, dessa vez, vai jogar no acumulador. Então, nessa instrução, ele precisou ir na memória 2 vezes. Precisou ir na memória a primeira vez para buscar a instrução e a segunda vez para buscar o dado. Tá? As 2 vezes usando o REM e o RDM. Perfeito, obrigado. Então, o bicho trabalha, por isso que ele esquenta tanto, ele trabalha o tempo inteiro. E se a gente estiver falando num microprocessador de 3 GHz, ele está fazendo isso 3 bilhões de vezes por segundo. Tá? Então, o bicho está trabalhando pra caramba, esquenta muito. Bom, esse aqui foi um exemplo de um processador com uma instrução de um ciclo simples. Tá? O PDP-11, que a gente chegou a ver aqui até umas imagens do PDP, né? Ele inclui instrução, deixa eu pegar o laser de novo, que, por exemplo, a instrução que ele tem add-BA. Tá? B e A são posições de memória, não é acumulador. Ele pode até trabalhar com acumulador, mas essa instrução aqui é quando a gente quer trabalhar diretamente em memória, a instrução fala o seguinte: somar o conteúdo da memória B ao de A e armazenar no A. Tá? Então, quantas vezes a memória é acessada para essa instrução? Né? Ela é acessada primeiro para ler a instrução, add. Tá? Depois acessa para ler o conteúdo de B, acessou a segunda vez. Depois acessa a memória a terceira vez para ler o conteúdo de A. Aí ele faz a soma e acessa a memória uma quarta vez para armazenar em A. Né? Então, a gente está vendo aqui um exemplo de um ciclo de instrução com mais de um acesso à memória. Né? Esse ciclo de instrução do PDP-11 ele faz 4 acessos à memória simultaneamente. Então, uma única instrução com vários acessos. Né?
Agora, a gente ainda tem o seguinte, uma única instrução ela pode realizar uma operação sobre um vetor de números ou uma string de caracteres. Isso pode ser feito por software ou por hardware. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um vetor e que eu tenho que somar uma constante a um vetor grande, uma matriz lá qualquer. Eu preciso somar o mesmo valor a uma matriz. Eu posso usar um for bidimensional, for i, valor variando de i, um for j, valor variando em j, e eu atualizo a matriz inteira somando um único valor à matriz. Ou eu posso ter uma instrução do microprocessador, uma instrução única, que eu falo para ele, nessa instrução, somar esse valor a uma matriz. Tá? É muito mais rápido quando é feito direto pelo hardware, que ele vai acessando a memória e somando direto, do que se eu fizer por software. Tá? E só alguém vai perguntar, né? Em sala de aula eu perguntaria, né? Alguém dá um exemplo aí de por que eu iria querer somar uma constante a uma matriz? Um exemplo do dia a dia? Alguém consegue dar aí? É uma situação que vários usam, hein? Né? Um jogo de videogame onde vai ter uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é um valor que foi modificado em cima de uma matriz. Né? Então, operação sobre vetores, principalmente para gráficos, principalmente para videogames, trabalha direto com alteração de vetores inteiros, às vezes vetores extensos. Né? Se o hardware oferece instruções para fazer isso diretamente por hardware, o desempenho é muito superior a fazer isso por software. Tá? Então, alguém pode perguntar, né? Qual é a diferença de um microprocessador para videogame? Um microprocessador para videogame, normalmente, ele é especializado em operações de vetores. Tá? Operações poligonais também. Tá? Então, são instruções especiais do microprocessador que vai facilitar muito a vida do desenvolvedor do videogame. Aliás, quando for dar exemplo para vocês, normalmente videogame é o maior exemplo, né? Porque as placas de vídeo de videogame elas precisam fazer miséria para dar conta de gráfico em tempo real. Interrupções. Vamos falar em interrupções ainda, tá? Isso aqui já é assunto da próxima aula, mas se a gente puder adiantar, melhor. Até porque é rapidinho. O que vem a ser... Primeiro, ficou alguma pergunta, alguma dúvida do que a gente viu até agora? Então, deixa eu aproveitar e fazer mais uma chamada aqui. Bom, o que vem a ser uma interrupção? O computador ele oferece um mecanismo no qual a UCP ela pode ser interrompida do trabalho dela. Né? Aí alguém pode perguntar, interromper a UCP não provoca perda de desempenho? Né? Por que interromper a UCP pode melhorar o desempenho? Né? Já que está falando aqui, são fornecidas com modo de melhorar a eficiência do processamento. A UCP ela é o coração da máquina, ela toma conta de tudo o que está acontecendo. Se a UCP puder ser interrompida daquilo que ela está fazendo para dar atenção em algo que precisa ser feito, é melhor do que se ela tiver que tomar conta de tudo. Né? Imagina uma máquina que a UCP não pode ser interrompida. Se ela não pode ser interrompida e tem que tomar conta de tudo, significa dizer que ela está o tempo inteiro olhando o dispositivo ao dispositivo para saber o que está acontecendo. Né? Então, a interrupção é um mecanismo que a UCP faz o seguinte, ela esquece o sistema, ela deixa tudo para lá e ela vai trabalhar. Quando ela é necessária, ela é chamada. Tá? Então, a UCP ela pode deixar um módulo trabalhando, fazendo o trabalho dele, e ela é avisada quando o trabalho está pronto. Né? Também pode ser avisada quando acontecem situações prioritárias. Né? Por exemplo, uma placa de rede. Quando está havendo uma transferência de arquivos. Estão chegando dados a todo momento. A UCP, a placa de rede, ela tem um registrador onde ela recebe a informação. Quando a informação chega, vai logo chegar outra pela rede. A UCP ela tem que ser avisada para ela ir na placa de rede e tirar a informação para quando a próxima chegar não haver sobreposição e não perder a informação. Tá? Então, um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de um programa. Tá? Vamos imaginar o seguinte programa. Tem um programa do usuário que ele vem executando e ele manda escrever no disco. Write, write, write. Né? Quando ele manda escrever no disco, o fluxo do programa é desviado para a rotina que faz a escrita
E essa rotina, primeiro, ela transfere os dados do programa para a memória do computador. Aí vai levar um tempo para que o dispositivo de entrada e saída se prepare para gravar aquela informação, e só ele pode gravar. Então, se não existisse o mecanismo de interrupção, o que aconteceria? Você manda gravar e o seu programa tem que ficar esperando o tempo inteiro. Não pode fazer nada enquanto não terminar o processo. Acabou de gravar, volta para a execução. Quando manda gravar, mesmo processo, grava tudo e volta. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o quê? Um sistema sem o uso de interrupções. Um sistema, quando tem interrupção, o que ele pode fazer? A gente vai otimizar esse tempo de espera. Então, o programa do usuário, ele vem aqui, tem o write. Quando ele manda gravar, o que o programa faz? Ele desvia, o programa recolhe os dados que vão ser gravados ao CP e o programa volta à execução. Para o programa, é como se já tivesse sido gravado. Mas, na verdade, o dispositivo de entrada e saída ainda está se preparando para gravar. Então, o programa continua executando. Quando chega mais adiante, quando o dispositivo fica pronto, o que o dispositivo faz? Ele interrompe a OCP. Quando ele interrompe a OCP para de tratar aquele programa, ele começa a gravar e, quando acaba, volta. Qual foi o ganho se teve que parar de qualquer maneira? Nesse tempo em que o programa estaria esperando, ele foi processando alguma coisa. Esse tempo inteiro aqui, ó, estão conseguindo ver o laser aí? Né? Nesse tempo inteiro aqui, o programa não estaria fazendo nada. Ele já foi adiantando a próxima instrução dele. Da mesma forma, quando chega o próximo write, o que faz? Prepara tudo, aí quando volta, continua processando, e aí quando está pronto, a UCP efetivamente transfere. Então, em vez da UCP ficar parada, sem ter o que fazer, ela vai trabalhando o processo, é interrompida para fazer aquilo que tem que ser feito. A rotina que cuida daquela informação que vai ser trabalhada, ou melhor, daquele código que vai ser trabalhado quando o processo é interrompido, ele é conhecido como rotina de tratamento de interrupção. Né? Ela é o tratador de interrupção. E o programa? O programa ele tem que ser preparado, né? Ele vai ser interrompido. E o programador tem que ter esses cuidados? O programador não tem que ter cuidado nenhum, ele não se preocupa. Né? Aqui o seu programa está executando normalmente. Quando ocorre uma interrupção, o sistema operacional, em conjunto com o hardware, o microprocessador automaticamente avisa o sistema operacional. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz na interrupção, salva todos os registradores da UCP, ou seja, ele salva o estado do programa que está executando. Quando ele salva isso, o programa está salvo, não tem mais problema para ele. Aí a UCP identifica a origem da interrupção, obtém o endereço da rotina de tratamento, passa para a rotina executa normalmente, e quando a rotina termina, o que acontece? A UCP tinha salvo os registradores, ela restaura os registradores, e aí o programa continua funcionando normalmente. O que aconteceu com o programa do usuário? Professor? Oi. Isso aí seria similar com o commit e o rollback? Não, isso é diferente. Né? O commit e o rollback já no final do processamento se vai efetivar ou não. Tá. Isso aqui ele sempre vai efetivar. E é no meio. Uhum. Então, o programa do usuário não tem que ter nenhum código especial. Ele já faz isso automaticamente. Né? E qual foi o ganho aqui? Vamos ver aqui na sequência aquele mesmo processo que a gente tinha aqui. Ó. Primeira fase do programa, segunda fase do programa, terceira fase. Entre elas, um write. Tá? E cada vez que é interrompido, o código 4 é o que prepara e o código 5 é o que faz efetivamente a transmissão. Então, comparando os dois. No primeiro exemplo, sem interrupção. A primeira parte é executada. Né? Ocorre a solicitação de gravação. Inicia a preparação, que é a fase 4, que é essa aqui. E aí o processador fica ocioso, sem fazer nada. Até que vem e faz a fase 5. Então, executa a fase 5, depois passa para a fase 2 aqui. O que aconteceria se fosse no outro caso? Ele faz a fase 1, inicia a fase 4 normalmente. Inicia a fase 4 normalmente.
Só que ele libera logo após a fase 4, ele já começa a primeira parte da fase 2, que está como 2A. Então, ele faz a parte 2A, quando está pronto para os dados serem gravados, é interrompido e faz a fase 5. Aí depois vem para 2B. Mesma coisa vai acontecer diante. Faz a 4, 3A, 5, 3B. Então, olha a diferença de tempo que leva sem interrupção e o tempo que leva com interrupção. A gente tira os pontos de ociosidade da UCP. Né? Então, as interrupções ajudam a UCP a trabalhar mais tempo, trabalhar mais, ficando melhor para a gente. Ok? Bom, o próximo assunto, as estruturas de interconexão, é um assunto maior, é mais extenso, é melhor a gente ver todo de uma vez só da vez seguinte. Professor, Oi. o Carlos fez uma pergunta que eu esqueci de falar com você. Ele perguntou o seguinte: é por isso que alguns jogos travam na hora do autosave? Agora, qual parte ele perguntou isso, não sei. Não, isso aí é com a parte dessa gravação aqui mesmo. Eu acho que esteja referindo a isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Né? É porque o autosave ele precisa acessar o disco. Né? No caso dos jogos, aí vai muito da filosofia do programador. Né? Tem programador que ele não quer esperar essa fase aqui. Né? Melhor, esse lado de cá. Porque a diferença entre os dois tem uma implicação aqui. Acho que essa explicação é mais problema de software, né? Por isso que eu até nem comentei aqui. Mas já que perguntou, vamos lá. 4. Você tem a fase 1, acho que é melhor outro slide. Você tem a fase 1, aí mandou gravar. Nesse primeiro instante, demorou mais, houve o travamento. Mas quando você começou a 2, você tem a garantia de que o dado foi gravado. Se houver algum problema aqui, você tem a garantia de que lá em cima tudo feito sem problema. Nessa situação aqui, na segunda situação, a gente tem um ganho de desempenho. Mas a gente já começou a segunda fase e o sistema enganou, né? A verdade é essa, o sistema enganou o processo dizendo que ele já gravou, mas ele não gravou nada. Né? Ele só vai gravar mais adiante. Isso é o que acontece com a cache do Windows e com a cache do Linux. A cache do Windows é o exemplo da esquerda. Quando quando o Windows fala para o processo que ele gravou, ele já gravou mesmo. Demora mais, mas ele gravou. A cache do Linux, ela engana o processo. Ela fala que gravou sem ter gravado. Você pode chegar adiante, faltou luz, e você tem uma surpresa desagradável porque não gravou nada. Né? Então, aí o programador, no caso do autosave, o que ele pode estar fazendo? Aí vai depender muito do software, né? Na hora que ele está gravando, ele para o processo todo para ele garantir que gravou antes de continuar. Aí vai daquilo que o programador quer, porque os SDK, né, que são os kits para desenvolvimento de software, eles dão a opção de qual técnica você quer usar. Tá? Não sei se respondeu isso aí. Deixa eu pegar aqui o chat. Beleza? Sim, professor. Ele respondeu. Ele disse que respondeu. Ele entendeu. Eu vou puxar uma última chamada aqui, então. Opa. Mudou essa interface aqui, tá me enrolando todo também. Tá difícil fazer as coisas. Abaixar a lista de... A gente fica preso na tela do slide do PowerPoint, então a gente não vê o restante da sua tela. Vou liberar logo aqui. Mudou de lugar também, tudo mudou aqui. Agora eu não estou conseguindo devolver. Ah, tá aqui. Pronto. Então, beleza. Ficou alguma dúvida em relação a hoje? Professor, mais uma dúvida. O registrador chega a ser uma memória temporária ou não? O registrador, a gente vai ver isso mais detalhes mais para frente, né? Mas o que é o registrador? O microprocessador, atualmente, ele tem um conjunto de registradores. No exemplo que a gente viu, nós vimos o acumulador. O acumulador ele é um exemplo de registrador. Né? A linha Intel, a linha MIPS, ela tem vários registradores. Então, você pode armazenar temporariamente dados de memória. Tá? Um exemplo prático de dados que podem ficar armazenados ali. Quando a gente faz um loop, né? Faz um for i alguma coisa, esse i vai ficar interagindo.
dentro do loop, esse i está sendo incrementado a todo momento. Não é isso? Se a gente incrementa na memória, a gente tem um determinado desempenho. Se a gente incrementa isso num registrador, o desempenho é bem superior. Então, o compilador, os melhores compiladores fazem o quê? Eles identificam essas variáveis que estão sendo mais acessadas e costumam botar elas em registradores, né? Então, o registrador, ele sim, ele funciona como uma memória intermediária, tá? Mas ou vai depender do compilador fazer isso, ou vai depender de um programador, quando está programando em Assembly, utilizar esse registrador. Mas é assim, é uma memória e ele é muito mais rápido que a memória RAM, né? Sem dúvida, muito mais rápido. Entendi. Obrigado, professor. Essa variável let aí vai depender da linguagem, né? Qual Carlos Henrique está perguntando, né? A linguagem C, por exemplo, ela tem o tipo int, tá? Existe um modificador chamado register. Se na linguagem C você botar register int, o nome da variável, ele vai armazenar essa variável num registrador. Claro, se tiver espaço. Né? Chamado eu já fiz aqui, tá? O sistema faz automaticamente para mim. Uma dúvida mais aí? O C# eu não conheço muito a fundo, né? Por hoje já foi o que a gente ia para ver, a gente já viu hoje, tá? Ficar aqui só se ter mais alguma dúvida. Professor. Se quiser partir, está liberado já. Oi, pode falar. Eu não estou conseguindo acessar o chat e também o meu nome no Teams está como M. Renan, como o meu e-mail. Daí eu não consegui mudar para o meu nome mesmo. A chamada vai ficar com o meu nome normal? Tá, e ficou o teu nome completo. Marcos Renan da Silva Barros. Tá. Aí não tem problema para frente, não. Para frente pode deixar esse Marcos Renan, que eu já deixo anotado. Aí quando apareceu, eu já sei que é, tá? Pode entrar com esse mesmo. Pode entrar com esse, que eu já deixo anotado lá na chamada, que eu já puxo. Valeu. Eu acho que para mim está aparecendo da mesma forma, professor. Tá o TK.Leandro, ao invés do meu nome certo. Tá como? Tá TK Leandro, o meu, ao invés de Leandro Alves. Beleza, eu confiro lá. Valeu, obrigado. Tá? Professor, eu reuni algumas dúvidas com relação a algumas aulas passadas. Queria saber se tem como tirar com você ou se seria melhor colocar no fórum de dúvidas ou te mandar um e-mail. Não, você que sabe, foi melhor para você. Tá, então já que a gente está aqui, com relação à aula 1, eu fiquei na dúvida, como o nível lógico digital, ele modela dispositivos digitais. Como é que funciona isso? Isso aí a gente, na verdade, a gente vai ver mais para frente, tá? Mas deixa eu abrir aqui no PowerPoint, um slide em branco, para mais ou menos te explicar com o tempinho que tem aqui, né? Deixa eu só abrir um slide aqui. Vou ter que desenhar aqui. Vou pegar aqui uma tela em branco. Olha aqui. Tá vendo a tela em branco aí? Tô. Então, beleza. Vou pegar aqui uma caneta. Na verdade, o que acontece? Um computador,
ele trabalha com circuitos lógicos, né? Não sei se vocês já viram uma coisa de lógica, mas a gente vai ver mais para frente aqui, que são as portas, que a gente chama de portas lógicas. Tá? Então, seriam portas que a gente chama de porta E. Né? O que é uma porta E? Uma porta E, ela é representada por esse símbolo aqui, em que ela tem duas entradas e uma saída. Né? E é sempre representada por bits. Né? Então, a gente tem a entrada aqui A e B, e tem a saída C. O que significa essa porta? Normalmente a gente desenha um mapa aqui assim, que a gente bota valor de A e valor de B. E a saída C. Se as duas entradas forem 0, nós dizemos o seguinte, 0 e 0, a saída é 0. Na verdade, o que é um E? O E, lógico, só vai ser verdade se as duas entradas forem verdade. O 0 representa falso e o 1 representa verdade. Então, se eu tenho duas falsidades, é a falsa saída. Se eu tenho uma coisa falsa e uma coisa verdadeira, né, por exemplo, A é 0 e B é 1. Eu tenho, por exemplo, uma condição verdadeira e uma condição falsa. A minha condição de saída será falsa. Então, se a minha entrada for um 0, a saída é 0. Somente se as duas entradas forem verdadeiras é que eu tenho uma saída verdadeira. Tá? A gente chama de um circuito do tipo E. O outro circuito básico, a gente tem um circuito do tipo OU, que ele é desenhado dessa forma assim. Da mesma forma, entradas A e B e uma saída C. Qual é a lógica do OU? A, B, C. O OU é o contrário, basta que um deles seja verdadeiro. Se os dois forem falsos, saída falsa. Se um for verdadeiro, 0 e 1, sai verdadeiro. Se um for verdadeiro, sai verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, também sai verdadeiro. Né? Esse nível de lógica digital ele é montado com esses circuitos. Né? O hardware, na verdade, lá no baixo nível mesmo, um circuito desse é montado com alguns transistores. O que os transistores fazem são montar esses circuitos, e no final é o que dá a lógica desse hardware. Né? Então, o que a gente faz no nível lógico digital é montar com transistores todas essas portas lógicas. Mas a gente precisa ver bastante coisa ainda para chegar lá. Tá. De acordo com a lógica, você vai montando os transistores, né? Então. Isso, O que é um circuito somador? Né? Bem a grosso modo, né? Um circuito somador, quando você vai somar dois números. Vou botar aqui, por exemplo, você vai somar dois números, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Né? Você soma dois números, o que esses dois números eles podem ser? Né? Se você somar dois números 0, a saída vai ser 0. Se você somar dois números 1, 0, 0 e 1, a saída é 1. 1, 0, a saída é 1. Né? Tem um outro circuito, deixa eu botar ele aqui, que é o chamado XOR, que é esse circuito aqui. Ó. Tá? O que o XOR faz? AB, saída C. Né? O XOR é o OU exclusivo. O OU exclusivo é só se um deles for verdadeiro. Então, o OU exclusivo. Os dois são falsos, a saída é falsa. Só o B é verdadeiro, a saída é verdadeira. Só o A é verdadeiro, a saída é verdadeira. Os dois são verdadeiros, a saída é falsa. Né? O que é um somador bit a bit? O somador bit a bit, você pega os dois bits que você vai somar e você faz o quê? Faz um XOR neles. Por que o XOR? Se entrar 0 e 0, qual é a saída? É 0. Quando você soma 0 e 0, qual é a saída? 0. Né? Se você soma 1 com 0, qual é a saída? 1. Saída é 1. Se você soma 0 com 1, a saída é 1. Se você soma 1 com 1, qual é a saída? A saída é 0. Vou botar aqui 1 com 1. A saída é 0 e vai 1, não é isso? Sim. Então, pelo XOR, se você somar 1 com 1, qual é a saída? 0. Então, o resultado da soma é um circuito do tipo XOR. E o que é o vai 1? O vai 1 é o circuito do tipo E. Porque vai 1 somente se o quê? Os dois forem positivos. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, no momento da soma, se eu pego aqui, eu tenho dois números para somar, A e B.
A e B. De novo aqui, A e B. O meu circuito XOR, ele vai dar o resultado que vai embaixo aqui da soma. E o circuito E, ele vai dar o quê? Ele vai dar o vai 1 que vai lá em cima. Entendi. Então, são dois circuitos para formar uma coisa só, seria isso? Isso para somar um bit. Então, um somador de vários bits seria o quê? No nível lógico digital. Seriam várias portas dessas encadeadas uma com a outra para fazer a soma. Entendi. Eu estou com só mais uma dúvida, professor, que... Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tá. A máquina real, por definição, ela é somente uma unidade de disco. A gente consegue identificar uma máquina real sendo uma máquina de disco, porque essa dúvida surgiu procurando saber a diferenciação entre uma máquina real e uma máquina virtual, basicamente. Não, a quantidade de unidades não impacta, não. Você pode ter na real mais de uma e na virtual uma, e ao contrário também, só uma na real e várias na virtual. Isso não é por aí, você não consegue determinar por aí, não. Tá bom, obrigada. Tá? Mais uma dúvida, mais uma pergunta? Então, beleza. Então, vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu descobrir aqui.